E agora eu queria apresentar para vocês o terceiro palestrante, que é o Rodrigo Scott, é fundador e CEO da startup Nama, empreendedor no ramo de inteligência artificial e linguagem natural. Estuda e desenvolve produtos focados para que computadores sejam capazes de se comunicar conosco com a mesma naturalidade de uma conversa humana. Atualmente, melhora a experiência na relação humano-máquina através de chatbots inteligentes. A solução apresentada por ele foi vencedora do primeiro Pitch GovSP. Rodrigo, por favor, convido você à sua apresentação. Bom dia, obrigado a todos, obrigado pelo convite. Muito gratificante estar palestrando aí do lado de grandes profissionais, um evento do Estado, né? E o que eu vou falar aqui foi bastante pontuado, principalmente pelo Cláudio, na primeira palestra, que são bots e como que isso está mudando especificamente no atendimento ao cidadão. Então, como foi introduzido aqui, eu desenvolvo tecnologia e inteligência artificial tem um tempo. Eu tenho uma startup chamada Nama. Então, a gente vive essa vida corrida de empreendedor e também desenvolvendo tecnologia, nesse caso, bem específica para conversas. E a gente teve a oportunidade de participar do PitchGov e acabou ganhando para fazer uma solução voltada para o poupa-tempo, que eu vou mostrar também um pouco sobre ela. Então, é bem apaixonante esse tema, interfaces conversacionais, e desenvolver tecnologias para isso. É algo que, pessoalmente, eu fui inspirado por filmes de ficção científica, e isso ficou na minha cabeça, e quando eu comecei a empreender, eu achei que isso ia ser um ponto de virada, e realmente, nos últimos anos, isso está se demonstrando fato, o que é ótimo para nós que trabalhamos com isso. Eu queria fazer um exercício para começar. Imagina se, para cada pessoa que você conheceu aqui hoje, você tivesse que aprender uma linguagem nova para se relacionar com ela. Ia ser bem complexo, ia ser bem difícil manter uma relação. E é um pouco o que acontece hoje com websites, com aplicativos, com interfaces gráficas. Você tem que aprender onde está o botão, você tem que entender aonde que você vai clicar para fazer o quê. E a compreensão da linguagem natural é o ramo da computação que visa ajudar a nos relacionar de uma forma mais natural com a máquina, né? Relacionar falando com ela ou escrevendo. É bem complexo, semântica é bem complexo, você tem várias coisas aí que você precisa entender e desenvolver, ironia, regionalismos, entender o humor, ainda são questões muito complexas, mas tem grandes empresas como IBM, Apple, Microsoft, outras grandes, até startups como a Nama, quebrando essa linguagem, quebrando isso que é a linguagem, né? Hackeando isso, digamos assim. E é algo que uma criança de 2 anos já consegue fazer, consegue falar naturalmente. Bem, como foi citado também, nos últimos 3, principalmente agora, no último ano, 2015, a gente tem tido um boom aí, sobre inteligência artificial, bots e chatbots. E o porquê disso eu vou explicar, mas eu queria começar falando do ano passado e o que foi esse ano com relação aos aplicativos de trocas de mensagem, né, os mensageiros. E definitivamente 2015 foi o ano dos mensageiros. Por quê? A gente está observando cada vez mais pessoas conversando em aplicativos de mensagem, WhatsApp, Facebook Messenger, por exemplo, recebendo conteúdo, trocando fotos, vídeos, se conectando com empresas, com marcas, até mesmo com o governo, e comprando produtos. Tem pessoas que compram produtos por comentários de Instagram, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, o WhatsApp foi comprado por mais ou menos 19 bilhões de dólares, foi o valuation dele, que foi quando ele aconteceu a aquisição pelo Facebook. E o aplicativo que o Cláudio demonstrou, que é na China bem popular, que é o WeChat, ele tem um valor aproximado de 83 bilhões de dólares. Então, são coisas assim, não são só apps de mensagem, eles estão mudando o jeito como as coisas estão acontecendo. O Telegram, eu acho que alguns de vocês conhecem, ele é uma alternativa, digamos assim, ao WhatsApp aqui no Brasil. E quando a primeira vez que o WhatsApp saiu do ar,
1,5 milhão de usuários entraram em um dia só no Brasil nesse aplicativo. E hoje ele processa mais ou menos 15 bilhões de mensagens por dia. Um outro aplicativo interessante que está ganhando aí bastante mercado nos Estados Unidos é um chamado Slack, que é para trocas de mensagens dentro de empresas. E ele começou como uma startup, e é uma das startups que tem maior valor no Vale do Silício hoje. E ela sozinha criou um fundo para investir em novas startups que fazem bots. E no começo desse ano, o Facebook anunciou vários lançamentos, vários suportes a esse tal de bots também. Um outro dado interessante foi que, em 2015, o número de usuários únicos de aplicativos de mensagem ultrapassaram os usuários de redes sociais. Então, se a gente somar Facebook, Google, Instagram e Twitter, que são redes sociais, e somar o WhatsApp, Facebook, o WeChat e o Viber, que é um outro mensageiro, em 2015 o número de usuários ultrapassou o de redes sociais. Então, a gente já está na era conversacional. A gente já está falando com máquinas e as pessoas estão vendo um grande valor nisso, que é um negócio básico, né, que é a conversa. Um outro dado interessante, em atendimento no geral, as pessoas estão preferindo ser atendidas por chat do que por outros meios tradicionais, como e-mail ou telefone. Pode ser pelos simples fatos que elas têm a percepção de ter as dúvidas resolvidas, respondidas imediatamente, porque elas conseguem ser multitarefa, ou simplesmente porque elas não gostam de falar no telefone. E esses aplicativos de mensagem, os mensageiros, eles não são só mais texto, ou foto, ou vídeo. Se você pegar os últimos lançamentos, inclusive da Apple e da Google, você vai ver que cada vez mais eles estão adicionando funcionalidades interessantes, né? Vai desde stickers, que são adesivinhos engraçadinhos que você consegue mandar para as pessoas, realizar pagamentos, e o ponto da palestra, que são conversar com inteligência artificial dentro dos aplicativos de mensagem. Então, eles, por si só, eles estão se transformando em um sistema fechado, né? E enquanto os aplicativos de mensagem crescem, os aplicativos, no geral, estão caindo. As pessoas estão cansadas de baixar aplicativos, as pessoas não estão baixando mais outros tipos de app. Então, só para vocês terem uma ideia, 80% das pessoas usam só 3 apps, e quase a maioria deles são que a pessoa baixa no mês, eles abandonam. Então, a grande parte das pessoas abandonam os aplicativos e insistem muito pouco para continuar usando. Enquanto isso está acontecendo, muito que o Cláudio pontuou também, evolução da inteligência artificial. Então, a computação na nuvem, Big Data, capacidade dos hardwares, então, o processamento de diversos dados ao mesmo tempo, cruzamento, servidores cada vez mais potentes, e também a melhoria de tecnologias como processamento de linguagem natural e machine learning, que vou falar também um pouquinho mais para frente, estão impulsionando um novo momento. Esses 3 fatores juntos, eles estão transformando esse ano como o ano dos bots. Então, se você pegar notícias, você vai ver, está sendo muito fácil encontrar empresas falando sobre isso, com novos lançamentos, novas soluções, e está tendo um grande buzz disso. Começou a explodir nos Estados Unidos no final do ano passado, e agora aqui no Brasil a gente está exatamente no ápice disso. Então, chatbots ou bots. Quando eu falo bots aqui, eu estou falando de chatbots. Existem alguns tipos de outros tipos de bots, né? Mas só para pontuar, bots vem de robot, que é um diminutivo de robô. Então, o chatbot aqui são aqueles robôs que você consegue conversar, né? Como o Cláudio também demonstrou. Então, eles simulam uma conversa, como se fosse uma conversa com um humano. Grande parte, quase todas as plataformas de mensageiros já estão suportando bots, com exceção do WhatsApp, que ainda não liberou oficialmente isso. Só uma curiosidade. Se bem que ontem eles falaram que eles vão liberar, mas, enfim, nunca se sabe.
E desde que o Facebook abriu isso, mais de 11 mil bots foram criados desde abril até junho. Então, grandes empresas aí, grandes marcas, grandes iniciativas já estão usando chatbots. E o que isso está demonstrando? Um fato interessante, que agora os mensageiros são as novas plataformas e os bots são os novos apps. O que eu quero dizer com isso? Você tem o seu celular, você tem o iOS ou Android, o sistema operacional que roda no seu celular, e você tem os seus apps, por exemplo, aplicativo de e-mail, de banco, e você tem um aplicativo de mensagem. Mas o aplicativo de mensagem, por si só, já é um outro sistema, porque você pode falar com pessoas ali dentro e ter outros perfis que funcionam como aplicativos. Então, você consegue fazer diversas interações. Tem algumas aplicações que eu gostaria de mostrar aqui, que são possíveis, que são interessantes, né? Desde o mercado imobiliário, de saber onde que tem um lugar bacana para morar, dentro de um preço acessível para você. Você pode mandar uma mensagem para um bot do mercado imobiliário, realizar um agendamento médico, suporte técnico. As possibilidades são inúmeras. Isso que é uma das coisas mais fascinantes e o que mais o mercado e as pessoas estão adorando. Mas eu queria pontuar o que a gente está desenvolvendo por conta do PitchGov com o Poupa Tempo, que em breve vocês vão poder utilizar. Tecnologia 100% nacional, 100% proprietária também, desenvolvida em São Paulo, que utiliza inteligência artificial. Você vai conseguir perguntar coisas simples, por exemplo, quanto que custa para tirar uma carteira de trabalho, e o robô responde que o pagamento é isento, ou fazer um agendamento, e a pessoa pode falar de forma natural, por exemplo, que ele quer tirar a segunda via na próxima quinta-feira na Sé. E aí o cadastro é realizado durante todo esse processo. Então, a questão de alguns meses, vocês já vão poder utilizar isso. E é a primeira vez que a gente está mostrando publicamente o demo funcionando, com autorização, claro. Então, é super simples utilizar. Você está conversando com o Poupa Tempo como se você estivesse conversando com seu amigo ou com um familiar. E você consegue falar de várias formas. Você pode falar de uma forma mais direta ou uma forma mais curta. Por exemplo, se a pessoa fala que quer renovar a CNH, o robô ele vai começar a fazer perguntas condicionais para direcionar essa interação. Então, aqui é uma variante daquela interação, onde ele falou do CNH, e aí você tem os horários. Então, o que é bacana do jeito que você fala, o robô ele entende e vai direcionando essa conversa. Outros exemplos legais. Um problema que é bem comum de acontecer é as pessoas agendarem uma consulta médica e não comparecerem. Vocês têm algumas maneiras de evitar esse problema, com mandar um lembrete por SMS, mas agora esse lembrete ele pode vir como uma mensagem que você consegue trocar informações. Então, o lembrete vai vir no seu SMS, por exemplo. Isso aqui são outras aplicações, tá? A gente não está desenvolvendo, são alguns exemplos. Aí abre-se esse canal de comunicação e você pode perguntar, legal, eu vou comparecer, mas eu não sei onde é. E aí o robô consegue já dar o endereço, por exemplo. Uma outra aplicação possível que seria interessante é no próprio Detran, para você saber quantos pontos você tem na carteira, ou por que você recebeu determinada multa. Ou até mesmo alguma coisa mais simples, como no caso do metrô, perguntar o horário de funcionamento das estações, como que eu faço para chegar de uma estação para outra. Então, esses robôs eles têm a habilidade de ser multicanal, ou o termo que está sendo utilizado também, omnichannel. Então, um robô só ele consegue conectar diversos canais. Como eu falei, você pode mandar um SMS, poderia mandar um SMS para o metrô, ou mandar um WhatsApp para o metrô, quando o WhatsApp liberar para conectar, né, bots. E isso, ele poderia até lembrar quem é você e continuar uma conversa de um canal para o outro. E isso traz maior facilidade e agilidade em todos os processos de atendimento. Então, de maneira geral, a percepção de uso dos bots é positiva porque as pessoas já estão acostumadas a trocar mensagem, você já manda mensagem. Pode ser uma criança de 8 anos
ou um senhor de 70 anos. Pessoas mandam mensagem, utilizam mensageiros, e a marca, a empresa, o governo vai estar no mesmo canal que já se troca mensagens. Isso facilita o engajamento em participações, por exemplo, para consultas públicas ou para acessar alguma informação que está aberta. O compartilhamento de dados abertos, por exemplo, do governo poderia se dar também pelos robôs. E, é claro, a otimização do orçamento, porque você está utilizando agentes virtuais aí para otimizar o tempo de operadores humanos no atendimento, por exemplo. Outra questão interessante, muito tem sido discutido também, o comparativo entre aplicativos e bots, né? Algumas empresas chegam para a gente e perguntam, mas pô, eu queria fazer um app, por que um bot é melhor ou tal? E está tendo muito essa discussão, mas os aplicativos, como eu falei, existe a alta possibilidade de ele não ser instalado e utilizado propriamente. E fora que o custo para você desenvolver um app é muito caro, é para quase $5 por instalação. Você tem que contratar um ou dois desenvolvedores, um designer, tem outros custos envolvendo, por exemplo, a própria Apple ou a Google, que cobram para ter desenvolvedores cadastrados na plataforma deles. E os aplicativos também, você tem quase 7 etapas, desde o momento zero, onde o aplicativo existe na loja, onde você consegue baixar ele, até o fato de ele interagir. Então, a pessoa vai ter que buscar esse aplicativo na loja, ter um espaço no celular disponível, se ela colocar sua senha, baixar, instalar, configurar para começar a interagir. E um bot, você vai encontrar ele no Facebook Messenger ou no telefone para mandar um SMS ou achar ele no mensageiro, manda uma mensagem e começa a interação. Então, os bots, apesar de eles terem uma interface mais simples, né, que é a interface de texto e a interface de voz, eles conseguem trazer maior facilidade e agilidade na interação. E algumas curiosidades, algumas coisas que talvez o Cláudio também já falou um pouco, mas tipos de bots, tipos de chatbots que a gente tem aí no mercado. A gente tem aquele bot mais simples, que você manda por fale 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, 3, ou que você manda uma palavra-chave. Então, esses bots, eles têm uma interação que pode ajudar, ele vai se utilizar de busca ou combinações de palavras, mas ele não tem uma inteligência artificial por trás. E o mais legal, e o que está trazendo uma disrupção aí, são os smart bots, os bots inteligentes que usam tecnologias como processamento de linguagem natural, ou NLP em inglês, e o aprendizado de máquina, que é o machine learning, em conjunto. Então, esses tipos de smart bots que vão trazer a verdadeira revolução, que já estão trazendo a verdadeira revolução. Só passando um pouco o que é processamento de linguagem natural, né? O computador, ele não entende o que você vai escrever. Para ele, se você digitar São Paulo é sensacional e escrever blá, 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 é a mesma coisa. E o processamento de linguagem natural é a técnica que, entre aspas, ensina ele a entender a relação entre as orações, por exemplo, ou a gramática, digamos assim. Isso é bacana, ajuda o bot a entender, né, usando isso, que ele começa a entender um pouco, mas isso sozinho não é suficiente. Aí que entra o machine learning, aprendizado de máquina, que é o que várias outras tecnologias utilizam também. Acho que vocês já devem ter visto esse robozão gigante andando na montanha ou tentando escalar algumas coisas, já devem ter usado o Google Tradutor, ou até mesmo reconhecimento de voz. Todos esses tipos de tecnologia utilizam redes neurais, machine learning, que é um sistema que aprende por exemplos, né? É bem complexo, mas assim, simplificando extremamente, você ensina, por exemplo, se você quer fazer um sistema que o computador identifique imagens de gato. Então, você vai jogar várias fotos lá e falar, isso daqui é um gato, isso daqui é um gato, isso daqui é um cachorro, não é um gato, isso daqui é um gato. E aí ele vai começar a treinar com esses dados, aí você manda uma imagem e fala, isso aqui é um cachorro ou um gato? Ele vai falar, um gato. Então, é mais ou menos assim que funciona.
E já tem uma evolução, digamos assim, disso, que é o Deep Learning, que também foi pontuado, que ele faz isso com mais algoritmos, digamos assim, né? Ele pega o resultado do que foi feito e trabalha com mais precisão. Então, ele identificaria contornos do gato, o olho do gato, especificamente, para esse treinamento. Então, isso, para simplificar, deixa mais potente, poderosa a aplicação. Então, como que isso funciona no chatbot? Você coloca, por exemplo, algumas formas de você quer falar que você quer comprar um sapato. Então, você coloca, por exemplo, 3 ou mais, né? Na verdade, ele funcionaria com mais exemplos, de formas de como você vai falar para comprar um sapato, e aí, depois de um tempo, o computador vai conseguir entender a sua intenção por detrás daquela sentença, né? Então, aqui, por exemplo, quero comprar um sapato, precisa de um sapato, me vê um sapato, e aí, depois, o computador, se você falar, putz, quero comprar um sapato, ele vai falar aqui qual que é a intenção por detrás. E aí, para finalizar, onde a gente consegue enxergar aí o futuro desse tipo de interação? Então, a gente tem aí, no ano passado, o lançamento das primeiras plataformas de construção de bots, digamos assim, de uma forma geral. Esse ano a gente está vendo, sentindo na pele essa explosão dos bots, e as empresas se mobilizando com relação a isso. E nos próximos 18 meses a gente vai enxergar uma consolidação maior nessas interações, né? E a contínua adoção de bots por empresas ou pelo próprio governo. E daqui a 2 a 5 anos, a gente com certeza vai ter a maior parte das interações vão ser assistidas por assistentes pessoais, por bots, seja por mensagem de texto ou mensagem de voz. Então, para fechar, a gente viu aí que a gente está vivendo num cenário onde os mensageiros estão dominando as interações, os aplicativos estão caindo em desuso, os aplicativos de forma geral, e as grandes empresas já têm consciência disso e colocaram suporte a bots nas plataformas, que estão ficando cada vez mais inteligentes e mais prazerosos de usar, digamos assim, por conta de avanços em inteligência artificial, em processamento de linguagem natural, num cenário onde o público também está cada vez mais exigente para uma boa jornada aí na sua experiência com o uso, seja no atendimento a órgãos públicos ou privados. E também as empresas estão buscando melhorias de processos e buscando economia nas suas operações. Bem, é isso. Valeu, obrigado.